Eu sou a Carla, sou cofundadora da Ideia Circular, que é uma iniciativa de comunicação sobre economia circular, pioneira aqui no Brasil. E a gente vem pesquisando e conversando sobre economia circular há 5 anos. E uma dificuldade muito grande é definir, assim, uma frase o que é economia circular. Não existe uma definição, porque a Ideia Circular é uma ideia, é um movimento que vem sendo construído coletivamente no mundo todo por muitos atores nos últimos anos. E tem muita gente que fala dela como uma ferramenta ou uma estratégia. E para mim, a economia circular é uma ideia, em primeiro lugar, uma imagem, uma metáfora e uma visão de futuro, uma visão de como a nossa indústria poderia e deveria e precisa, na verdade, se reorganizar de uma forma que seja positiva, que seja boa para as pessoas, para o planeta e para os negócios e que se sustente no longo prazo. Então, como a gente faz isso? Tem 3 pontos que eu encontro nas pesquisas de várias definições que eu acho que são muito importantes para você entender a economia circular dessa forma profunda. Primeiro é que ela mantém o valor em circulação. Então isso pode falar de vários tipos de valor, mas principalmente o valor dos materiais entendidos como nutrientes. E aí é manter o valor por vários ciclos, não é só você transformar o lixo em alguma coisa que depois vai parar no aterro. É como você desenha um sistema para manter esse valor em circulação indefinidamente, para eliminar o conceito de lixo. E para fazer isso, a gente precisa trabalhar com intencionalidade, que é o meu segundo ponto. Então esse é um trabalho focado no design. Não adianta a gente trabalhar na ponta da cadeia em que os resíduos já estão indo para o aterro e ver o que a gente vai fazer com aquilo. A gente tem que questionar por que aquele material está indo parar no aterro, por que ele não tem um valor, uma forma de perpetuar esse valor em circulação. E isso passa por um olhar do design no momento de concepção de um material, de concepção de um produto. E aí o design entendido não como tendência, não como forma, não como estilo, mas o design como intenção. A intenção tem a ver com design, ela vem do termo desígnio. Então o designer tem que, em primeiro lugar, entender qual que é a intenção daquele material e como que eu vou, com propósito, com intencionalidade, trabalhar isso para que ele não vire lixo. E, em terceiro lugar, uma economia circular ela é desenhada para ser regenerativa, porque a gente já passou do ponto em que reduzir os danos e prevenir é suficiente. A gente já tem um estrago tão grande que a gente precisa agora pensar em como regenerar os sistemas, e aí não só os sistemas ambientais, os sistemas sociais também, para a gente deixar uma herança para as nossas filhas, para os nossos filhos, um planeta em que vale a pena viver. Se a gente olhar a ideia circular como metáfora, eu acho que é muito interessante porque a gente vai além da economia, além dos materiais. O circular ele é uma metáfora muito poderosa e a gente pode ampliar essa lente para outros campos. Então, se você olhar, por exemplo, você tem muitos projetos que falam na base da pirâmide, projetos para pirâmide social. E por que a sociedade tem que ser olhada em formato de pirâmide? Porque a gente tem que ter uma base sustentando um pico, a gente tem que estar disputando esse espaço no topo. Não existe uma forma mais circular da gente pensar a sociedade. Uma outra metáfora interessante do circular é você pensar que a lógica circular ela é um princípio feminino. As mulheres, não só o formato feminino de seios, de barriga, de gestação, é uma imagem feminina e o homem mais fálico e mais linear, mas também tradicionalmente na nossa sociedade, a economia linear, essa economia destrutiva, ela foi criada por homens, porque os homens estavam nas posições de poder até agora há pouco e as mulheres estavam em casa, cuidando da casa, cuidando dos filhos. Então a gente vê que a ideia do cuidado, ela fica limitada numa esfera doméstica ao feminino. E a esfera do poder e da tomada de decisões públicas, ela está na mão do masculino, seja homens ou mulheres ali, que não está conectado com essa ideia de cuidado. Mas se a gente pensar que tanto a economia quanto a ecologia falam da nossa casa, nosso eco, é o oikos, é a nossa casa comum, o planeta, a gente precisa retomar esse contato com o feminino, com esse princípio do cuidado. E isso para homens e mulheres, para a gente entrar em contato com essa lógica diferente de atuar no mundo e de cuidar uns dos outros. A economia circular é uma ideia que vem ganhando muita força pelo mundo todo, principalmente na Europa, ela já vem sendo muito discutida e está na hora da gente começar a tropicalizar essa ideia, a discuti-la aqui no Brasil, como ela se aplica. E é isso que a gente tem feito com a ideia circular e com vários outros parceiros que estão tentando trazer essa ideia e pensar ela no nosso contexto específico do Brasil.